tema responsabilidade. Trabalhamos muito a questão da responsabilidade pessoal. E essa é uma área que eu gosto muito de falar. Porque sem responsabilidade, se você não se responsabilizar pela sua vida, não tem como Deus agir. Porque Deus, presta atenção nisso, isso é uma coisa muito séria. Deus é um Deus do sobrenatural, amém? Deus faz o sobrenatural, aleluia. Mas o natural, quem tem que fazer é você, amém? Deus é o Deus do extraordinário. Mas o ordinário, o natural, quem tem que fazer é você. E enquanto a igreja não compreender isso, nós vamos ficar patinando no mesmo problema. Amém? E eu quero perguntar para você, antes de nós lermos esse texto, qual é a sua responsabilidade dentro desta desordem que você tanto se queixa? Você já parou para pensar? Qual é a sua parte, qual é a sua responsabilidade dentro deste problema? Dentro dessa situação, dentro dessa dor que você tanto se queixa? Qual é a sua parte? Nós vamos entender hoje através dessa palavra, amém? 2 Samuel então, capítulo 13, nós vamos ler um pedaço, eu vou trabalhar muito esse texto aqui no capítulo 14, no capítulo 15, vamos ler um pedaço, depois nós vamos estar acompanhando. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um primo, ou um amigo, segundo a tua versão, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Que amor, né? Que amor é esse? Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Porque era uma farsa, porque era uma estratégia para ele fazer-lhe mal. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porque ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a. Ou em outra versão, estuprou-a. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era o nojo que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse Aminon: levanta-te e vai embora. Levanta-te e sai daqui, some da minha presença. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir.
Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora essa e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, que estava vindo, encontrou no caminho e lhe perguntou: esteve Aminon, seu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Muito se lhe acendeu a ira, mas não fez nada. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, quantos anos? Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos não, para não te sermos pesados. Olha que desculpa esfarrapada. Instou com ele, insistiu com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Vai, faz a tua festa, vai em paz, mas eu não vou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. Amém? Até aqui. Queridos, nesse texto, nós estamos vendo um drama familiar, e na minha opinião, o mais terrível de toda a Bíblia. Na minha opinião, o que acontece com a família de Davi é a maior desgraça relatada sobre uma família dentro da palavra de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz: Davi era um homem temente, Davi era um guerreiro, Davi era um adorador, Davi era um homem que se agradava de Deus e Deus se agradava dele. Porém, Davi tinha sérios defeitos, sérios problemas dentro da sua casa. Ele era um excelente rei, mas ele era um péssimo pai. Ele era um excelente líder, mas ele era um péssimo esposo. Ele era um excelente governante para a nação de Israel, mas ele era um péssimo exemplo para dentro da sua casa. E ele era um homem de guerra, de atitude, um homem que não media esforços para ganhar guerras lá fora. Porém, dentro da sua casa, por incrível que pareça, Davi era completamente passivo. Era um homem completamente sem atitudes. Era um homem que não tinha coragem de confrontar os seus próprios filhos. Um homem que venceu milhões dentro da batalha. Não tinha coragem de olhar nos olhos dos próprios filhos. E isso trouxe um preço muito alto, um preço caríssimo para toda essa família. E nessa noite eu vou discorrer sobre isso, mas eu já quero adiantar que para nós organizarmos a nossa vida, queridos, nós temos que vencer pelo menos 4. Nós temos que tomar pelo menos 4 atitudes e vencer pelo menos 4 barreiras. Há muito mais, mas o nosso tempo não nos permite. Então nós vamos falar dessas 4. Primeiro, nós precisamos receber o perdão de Deus e não ficar refém do passado. Segundo, nós precisamos vencer a passividade e aprender a confrontar os nossos problemas de frente. Terceiro, nós precisamos vencer a fantasia, a expectativa de que o outro vai agir como eu agiria. Porque eu sou eu, o outro é o outro. Mas eu vou te explicar o que é isso daqui a pouco. E por fim, perdoar.
e aceitar a nossa história e seguir em frente. Amém? Este é o assunto que nós vamos discorrer nessa noite. E por que eu falei em primeiro lugar que para nós organizarmos a nossa vida, nós precisamos receber o perdão de Deus, tomar posse do perdão de Deus e não ficar refém do passado? Porque Davi tinha um motivo para ele ser tão passivo. Tinha um motivo. Davi, ele era livre lá fora, mas dentro de casa ele se tornou refém da sua própria culpa. Sabe por quê? Porque um tempo antes de tudo isso começar a acontecer, Davi pecou com Betseba. Davi estragou, ele manchou a sua reputação quando ele cometeu aquele adultério com Betseba. E pior ainda, quando ele mandou matar o marido de Betseba, Urias. Um rei que era admirado, um rei que não tinha nada que estragasse a sua conduta, de repente se tornou um adúltero e um homicida. Imagina a vergonha desse homem dentro da sua casa. Imagina se depois disso, Davi conseguia levantar a cabeça e se sentir no direito ou na autoridade de confrontar o erro dos seus filhos. Então Davi se tornou refém dessa culpa. Só que tem um detalhe: o Senhor Deus perdoou Davi, sim ou não? Davi já estava perdoado. Davi já tinha sofrido as consequências do seu pecado, porque morreu o seu filho, o filho que nasceu daquele pecado. Davi já estava redimido, Davi já estava resolvida essa história para Deus. Talvez até para Israel, porque Israel amava muito Davi e Israel também já tinha perdoado Davi. Talvez até para os seus próprios filhos também já estava resolvido, porque eles viram o quebrantamento de Davi, o arrependimento, e sabiam que Deus era um Deus perdoador. Estava resolvido para todo mundo, menos para Davi. Quem está entendendo? Amados, muitas vezes Deus te perdoa, Deus nos perdoa e apaga todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Eu lanço para trás de mim e deles não me lembrarei mais. O grande problema é que nós continuamos lembrando dele, dia após dia. O grande problema é que nós continuamos lançando em rosto do outro, ou no nosso próprio rosto, dia após dia. De forma que aquele perdão nunca se efetiva dentro de nós. Porque Deus nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Então, para você organizar a sua vida, querido, a primeira coisa, você precisa, se você já confessou o seu pecado, toma posse do perdão e põe uma pedra em cima e nunca mais toca nesse assunto em nome de Jesus. Amém, igreja? Se você não confessou, confesse o teu pecado, porque a palavra do Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Não há cura sem confissão de pecado. Mas também não há cura se você confessa e não toma posse. Se você não se perdoa. Tem pessoas que têm facilidade de perdoar o outro, pastor Adriano, mas não conseguem se perdoar. Tem pessoas que têm facilidade de relevar o erro do outro, mas não conseguem se perdoar quando falha, porque são perfeccionistas. Essa noite o Senhor quer tratar você nessa área, querido, porque esse perfeccionismo vai te levar a uma dureza, a uma angústia, a um estado de mágoa constante, onde nem o próprio Espírito Santo de Deus não pode mais penetrar no teu coração. Então, entenda nessa noite: pecado confessado é pecado perdoado e acabou. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Pecado perdoado é pecado? Pecado confessado é pecado? De novo para você gravar. Pecado confessado é pecado? Então, das tuas culpas o Senhor não se lembra? Você pode dizer isso para você nessa noite? Põe a mão no seu coração e diz: das minhas culpas o Senhor não se lembra mais. Então eu também não tenho direito. Pode falar. Então eu também não tenho direito de continuar lembrando.
Por que não, pastora? Porque você não é melhor que Deus. Você não é mais santo que o Espírito Santo. Amém? Se o Espírito que é santo já te perdoou, então você também tem que se perdoar. E acabou e ponto final. Amém, querido? Ah, mas do que adianta? Eu me perdoo, mas meu marido vem e fica jogando na minha cara todo dia. Olha para ele e fala: esse pecado já está apagado, eu não me lembro mais. E nem o Senhor se lembra. Amém? Davi era refém desse pecado. Davi era refém desse passado. E por causa disso, Davi se tornou um pai negligente. Por causa disso, cada vez que os filhos erravam, ele não tinha coragem mais de ir lá confrontar. Ele não tinha coragem mais de chamar o filho para uma conversa e falar: filho, o que é isso? O que está acontecendo? Aminon, seu filho, se apaixona pela sua meia-irmã Tamar, porque eles eram irmãos só por parte de pai. E todo o palácio já estava percebendo, menos Davi. Ou talvez estava percebendo, mas não queria colocar as mãos. Preferiu fazer de conta, preferiu colocar debaixo dos panos, como acontece na maioria das famílias. A situação está feia, a coisa está preta, ou o teto está caindo na cabeça e as pessoas preferem fazer de conta que nada está acontecendo. Sim ou não? Aminon se apaixona pela irmã. E um primo dele, um perverso de um primo, chamado, aqui no texto, deixa eu ver qual dos primos, tem 3 primos que agem nessa história. O primo Joabe percebeu que ele estava assim. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 13. Perdão, Jonadab, que era uma pessoa perversa. Ele percebeu que Aminon estava assim e deu uma dica, deu uma estratégia. Ele começou a influenciar Tamar para que Tamar pudesse gerar aquele pecado. Eu quero dizer uma coisa para você, pai, mãe e filho também. Se você não perceber, se você não agir quando você vê alguma coisa errada dentro da sua família, você pode ter certeza que o diabo vai levantar alguém para perceber. Quantos estão entendendo? Se você não agir, se você não chamar para conversar, você pode ter certeza que o diabo vai levantar outra pessoa para chamar, para conversar, para consolar e para dar uma estratégia para que essa pessoa se afunde mais ainda no erro. Esse primo Jonadab então diz assim: não, espera aí, você é o príncipe, você é o filho do rei, e está aí emagrecendo, está doente, está com esse semblante. Fala para o teu pai mandar a Tamar vir aqui cozinhar para você. Ora, usa o teu poder de príncipe. E Aminon então gosta da ideia, pede para Davi. Aquele pedido soou no mínimo estranho, mesmo que Davi não soubesse a intenção de Aminon. Mas aquele pedido era estranho, mas Davi preferiu não se manifestar. E pior ainda, ele foi conivente porque ele mandou Tamar até o quarto de Aminon. Vai lá, filha, preparar o bolo para o teu irmão, porque ele está doente, e diz que só come se for da tua mão. Olha isso, o filho fazendo manha, o filho fazendo birra, e o pai adulando, e o pai passando a mão na cabeça. Isso acontece na sua casa, será? Não levanta a mão. Só como se for na mão da minha irmã. Essa hora não era hora de Davi falar assim: rapaz, você toma vergonha na tua cara? Você levanta e vai comer, ou então pede para os teus servos meus te servirem. Por que você vai incomodar a tua irmã para ela vir aqui cozinhar para você dentro do seu quarto? Não, ele manda. Enquanto essa menina está ali cozinhando para ele, Aminon revela a sua verdadeira intenção. Ele se recusa a comer, puxa Tamar à força, fala para ela que queria se deitar com ela. Naquela época era costume de meio-irmão poder casar com a meia-irmã. Primos se casavam entre si e meio-irmãos também. Então ela diz: não, meu irmão, você pode pedir para o meu pai e ele vai me dar você como esposa, mas faça o que é certo. E ele: não, eu não quero isso.
Ele estava cheio de perversidade, de maldade no seu coração. E a Bíblia diz então que ele estupra a sua irmã. Ele humilha a sua irmã. Ela estava com um vestido de princesa colorido. E ele rasga aquele vestido, ele força. E o pior de tudo, quando ele termina aquele ato, ele pega Tamar, sua irmã, e joga num canto. E manda os seus servos virem e fala: lança ela para longe de mim. Como um cachorro, pior do que um cachorro. Ele pegou aquela mulher depois de estuprada e jogou para fora do quarto dele. Quando ela sai toda rasgada, chorando, desesperada, porque a vida dessa moça acabou. Ela encontra Absalão, o seu outro irmão, que também era irmão de Aminon, pelo caminho. E Absalão já estava percebendo o que estava acontecendo. E ele fala: você esteve com Aminon? E ela, chorando, desesperada, diz sim. Então ele diz: ele é teu irmão, cala-te. Naquele momento, para não causar escândalo, para não dar bafafá, talvez para ela não ficar mais mal falada ainda do que ela já seria, ele então fala: cala-te. E esconde Tamar dentro da sua casa. E o texto diz que Tamar fica ali. Nunca mais se refere a Tamar na Bíblia. Ela fica angustiada dentro da casa de Absalão. E assim é a vida. Eu quero abrir um parêntese agora. Eu trabalho com mulheres vítimas de abusos já há muitos anos. E é exatamente isso que acontece com uma mulher que sofre uma violência física, psicológica ou sexual. A vida dessa mulher acaba. Muitas vezes essa mulher até se casa, ela até tem filhos, ela até trabalha, tem uma profissão, ela às vezes até se forma. Mas dentro dela, nas suas emoções, a sua vida acabou. No dia do estupro, no dia do abuso. E lembrando que abuso não é só estupro. Tem muitas outras formas sutis usadas que também consideram-se abuso. E a vida dela acabou, e ninguém falou nada, e ninguém fez nada. O irmão falou: cala-te, porque isso vai causar um escândalo. Talvez você, mulher, talvez até homem, esteja aqui nessa noite, passou por isso. E talvez você também ouviu alguém dizendo: cala-te, isso não foi nada. Não, é teu pai, é teu tio. Não conta nada, porque isso vai causar um escândalo na família. Ninguém está preocupado com o tormento, com o inferno que vai começar dentro do coração dessa vítima. As pessoas estão preocupadas em manter a aparência. E essa mulher ficou, essa menina, acabou-lhe os seus sonhos, porque naquela época ser estuprada, perder a virgindade era a maior vergonha que podia acontecer, então ela não se casou mais, ela foi privada de ter uma família, ela foi privada de ter filhos, ela foi privada de tudo. A vida dela acabou. E Davi, onde estava nessa história? Davi não fez nada. Davi não chamou Tamar, não consolou Tamar, não abraçou Tamar, não foi até a casa de Absalão para ver como Tamar estava, não mandou médicos, não mandou pessoas para cuidar de Tamar, não fez nada. Você consegue imaginar como ficou o coração dessa menina? Você consegue imaginar a dor dessa menina, de além de ser estuprada pelo próprio irmão, ver o pai numa total passividade, não fazendo nada para reverter, para curar, para consolar. Ele também não chama Aminon para conversar, ele também não repreende Aminon, ele não fala nada para Aminon. A situação continua, a situação passa como se não tivesse sido nada demais. O filho do rei cometeu um estupro e um incesto ao mesmo tempo, e Davi não faz nada. E é por isso que eu disse que para você colocar a tua vida em ordem, querido, você precisa, além de você não ficar refém do passado, você precisa vencer a passividade e aprender a confrontar os seus problemas.
Você precisa aprender a confrontar as situações constrangedoras da sua vida. Ah, pastora, mas é muito constrangedor, é muito vergonhoso, é muito delicado. Vai ficar mais delicado ainda se você esconder. Vai ficar mais difícil ainda lá na frente, porque vai virar uma bola de neve. Como virou aqui nessa família. Se você tem uma situação dentro de você, querida, se você tem uma situação dentro da tua casa, que também envolve vergonha, que também envolve constrangimento, que também envolve situação de humilhação, por mais difícil que seja, doloroso que seja, confronte, converse, olhe nos olhos, procure compreender o que aconteceu, leve cura para essa pessoa, não ajude a enterrar essa pessoa viva. Porque é isso que muita gente está fazendo, enterrando os seus próprios irmãos, os seus próprios filhos vivos. Essa semana eu li uma reportagem de uma menina de 16 anos que cometeu suicídio, se eu não me engano, no Piauí. E ela escreve uma carta antes de cometer o suicídio, contando que o motivo do suicídio é porque ela era abusada pelo pai na infância. A mãe sabia, não fez nada. Nunca chamou essa menina, começou a isolar, começou a tratá-la como uma prostituta, porque é assim que as pessoas pensam, quando uma pessoa é abusada, as pessoas pensam que ela deve ter se oferecido, é uma sem vergonha, o que será que ela fez para ter acontecido isso? Não fez nada, porque criança não tem malícia, porque criança espera afeto e não sexo. Quando um pai abraça uma criança, a criança está esperando um afeto. Ela jamais vai imaginar que o pai vai ter uma perversidade dessa no coração. Mas a mãe, que provavelmente também foi abusada na infância, já tem essa mentalidade que a maioria da sociedade também tem, que a vítima é sempre a culpada. Começou a sentir raiva da filha, começou a sentir nojo da filha, e ela ficou ali isolada dentro da sua própria casa. E com 16 anos ela não suportou mais a situação e cometeu suicídio. E deixou a carta contando o porquê. Queridos, não espere chegar uma tragédia dentro da sua casa para você confrontar os teus problemas. Talvez você não tenha um problema tão grande assim, glória a Deus por isso. Mas às vezes, coisas pequenas trazem um estrago tão grande quanto essa história que nós estamos contando. Às vezes uma mentira, às vezes a falta de um diálogo causa um estrago tão grande quanto esse que nós estamos relatando. Então, para você organizar a sua vida, vença essa passividade, vença esse medo de conversar. Vença esse medo. Um tempo atrás, eu estava passando uma situação com um dos meus filhos, eu tenho 3 filhos. E nós temos um relacionamento muito bom, graças a Deus. Eles são uma bênção na minha vida, são filhos maravilhosos. E nós sempre nos demos muito bem. Mas eu tive uma situação, começou a acontecer uma situação chata com um deles. E eu comecei a não gostar da forma que ele estava falando comigo. Adolescente, né? E a gente tenta relevar às vezes, não, é adolescente, mas tudo tem limite. Amém? Sim ou não? É adolescente, a gente compreende, mas tudo tem limite. Só que eu não conseguia falar com ele, eu não conseguia resolver, aquilo foi passando, e eu um dia resolvi orar e falei, Senhor, por que eu estou com tanta dificuldade para confrontar meu filho? Porque eu nunca tive. Eu sempre confrontei, eu sempre conversei olhando nos olhos deles. Eles nunca tiveram problema de me falar e eu nunca tive problema de falar nada com eles. Mas eu estava intimidada com o meu próprio filho. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não consigo mais ser a mãe que eu era antes? E o Espírito Santo me mostrou que eu estava intimidada por causa de uma falha, por causa de uma situação de fracasso que eu tinha tido. E eu estava achando que eu não era mais exemplo para ele dentro daquela área. Porque às vezes você se acha exemplo em
tudo o resto. Mas se numa área você fracassou, você já às vezes já perde a autoridade naquela área. Não, nisso aqui eu não vou mais falar porque eu errei, eu falhei, eu não consegui. E o Senhor me falou assim: filha, não é porque você errou lá atrás que você perdeu a tua autoridade de mãe. Aquilo já passou, aquilo já acabou, você já resolveu, você já se levantou. E você continua sendo a mãe dele. Então, volta a exercer a tua autoridade de mãe. E o Senhor me libertou daquele medo e eu consegui falar com ele. Falei, demonstrei o meu amor, afirmei o amor que eu tenho por ele, mas logo em seguida eu falei, só que tem o seguinte, isso e isso e isso está errado. E eu quero saber por que você está agindo assim. Foi uma bênção, foi maravilhosa a conversa. No final a gente chorou, a gente se abraçou, a gente se perdoou e está tudo uma bênção. Mas e se eu não tivesse confrontado? E se eu tivesse continuado refém no meu erro? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, como será que estaria o nosso relacionamento? E dentro da sua casa? Quantos anos faz que essa situação está continuando, está se arrastando e você não confronta? Davi não confrontou ninguém. Davi não resolveu nada. E a Bíblia diz então que Absalão, aquele filho que ficou revoltado, que acolheu a sua irmã dentro de casa, ficou 2 anos, afastado. Ficou 2 anos lá pastoreando os seus ovelhas, cuidando das suas coisas. Depois de 2 anos, você consegue imaginar 2 anos, você guardando essa dor, guardando essa mágoa, você esperando que o seu pai venha conversar, você imaginando, não, essa semana ele vem, essa semana essa pessoa vai me procurar, essa semana essa pessoa vai cair a ficha dela que ela errou comigo e ela vai vir me pedir perdão. Ou ela vai vir se explicar, ou ela vai vir para me ajudar a sair dessa situação. Quantos estão entendendo? E aí a gente entra no 3º ponto desse estudo. Nós só organizamos a nossa vida, queridos, quando nós paramos de esperar que o outro haja como a gente agiria. Quando a gente vence a expectativa de que o outro faça aquilo que eu faria. Porque Absalão pensou assim, a filha dele foi estuprada. É óbvio que ele vai ter que chamar, ele vai consolar ela, ele vai repreender Amnon, ele vai dar um discurso, ele vai chamar todo mundo no palácio, vai fazer uma reunião solene, vai explicar o que aconteceu e vai resolver essa história. Mas isso tudo estava na cabeça de quem? De Absalão. Essa era a conduta de Absalão. Era a forma que Absalão achava que deveria ser resolvida. Mas Davi não. Davi não estava vendo nada disso. Davi não conseguia agir. Mas Absalão ficou na expectativa. Ficou nutrindo. Ficou 2 anos esperando. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que você também, querido, está aqui nessa noite, está há 2 anos, há 5, há 10 anos esperando? Um dia essa pessoa vai vir me pedir perdão. Quem sabe você é esposa, e é muito comum esposa fazer isso. Eu vou limpar melhor, eu vou caprichar mais, eu vou fazer uma comida mais caprichada, eu vou fazer luzes. Ele vai me perceber. Ele vai perceber o quanto eu sou dedicada e vai me pedir perdão por ter me magoado. Quantas mulheres aqui estão entendendo? Amém? Ou talvez você é homem. Eu vou trabalhar mais, eu vou comprar do bom e do melhor, eu vou suprir as necessidades aqui em casa. E a minha esposa e os meus filhos vão perceber o quanto eu me dedico por essa casa e vão me valorizar. Só que esse dia nunca chega. Sabe por quê? Porque você está numa expectativa de que o outro faça aquilo que você acha que é correto. Só que, em vez de a gente ficar esperando que o outro haja, a gente tem que verbalizar. A gente precisa falar. Em vez de Absalão ficar 2 anos lá guardando aquela mágoa, ele tinha que ir até o rei, ele tinha que ir até o pai dele e falar assim: pai, eu estou muito magoado com o Senhor. Eu estou muito triste, eu estou muito decepcionado, porque o Senhor não fez nada, pai.
A nossa irmã está lá sofrendo, está depressiva, está morrendo às mínguas, e o Senhor não fez nada. Ele tinha que falar com seu pai, ele tinha que abrir o coração para o seu pai. Tamar também, Tamar precisava também ter tido coragem de abrir seu coração e falar: pai, eu não tive culpa. Como é difícil uma vítima de abuso falar. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então ela podia também chamar o pai e falar: pai, eu não tive culpa. Me ajuda porque está doendo. Mas não, ninguém falou nada. E esse é o mal que assola as famílias, que ninguém fala nada. Não tem diálogo, não tem comunicação. Todo mundo imaginando que um dia o outro vai entender. Não, uma hora ela entende. Não, eu não falo não, eu não vou falar que eu amo não, porque ela sabe. Eu não vou fazer elogio não, porque ele sabe. Muitas vezes nos meus aconselhamentos, nos meus atendimentos, eu pergunto para a esposa: você já falou alguma vez? Meu marido se sente, está desanimado, ele acha que a gente não reconhece, que a gente não valoriza o trabalho dele. E eu pergunto muitas vezes assim: você já falou alguma vez para ele? Você já falou para ele o quanto você admira, o quanto você é grata por ele levantar todos os dias, ano após ano, 10, 20, 30 anos, todos os dias ir trabalhar para sustentar a sua família? Você já falou para ele o quanto você é grata? Não, pastora, ele sabe. Quando não diz assim, né? Não faz mais que obrigação, né, pastora? Pode até ser obrigação, amada. Mas como é bom a gente ser reconhecido. Amém, homens? Amém? Como é bom a gente ouvir isso da pessoa. Puxa, amor, 30 anos você se sacrificando pela gente. Tem gente que não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, está lá trabalhando. Nunca ouviu um muito obrigado da família. A família age como se não fizesse mais que obrigação. Você quer colocar em ordem a sua casa, querido? Aprenda a falar, aprenda a verbalizar. Para de achar que o outro já sabe, porque ninguém tem bola de cristal aqui não. Ou tem? Tem alguém aqui que tem bola de cristal? A gente não tem, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Então você precisa falar, você precisa elogiar, você precisa admirar, você precisa verbalizar, você precisa reconhecer, você precisa agradecer. E você também precisa confrontar, você também precisa falar quando você não está bem. Olha, eu estou chateada, eu estou magoada, eu estou triste. E eu gostaria de resolver isso com você. Talvez você não fez por mal, mas eu gostaria de resolver. Absalão podia falar para o seu pai: olha, pai, eu vejo que o Senhor teve sempre muito boa intenção, que o Senhor é um excelente pai. Porque quando o Senhor teve a gente, o Senhor colocou nomes maravilhosos. O nome de Absalão significava rei da paz. Rei da paz. Mas daqui a pouco a gente vai ver que esse mesmo rei da paz causa uma das guerras mais horríveis e vergonhosas em Israel. Por quê? Por causa de uma ferida não confrontada, não sarada. Adonias, ele tinha outros... Davi tinha muitos filhos. Talvez esse era um dos grandes problemas, né? Como é que você vai educar tanto filho? Mas algum dos filhos, que eu peguei o significado dos nomes, Adonias significava aquele que pertence a Adonai. Salomão, o amado do Senhor. Absalão, o pai da paz. Aminon, aquele que estuprou a irmã, sabe o que significa? Fiel. Fiel. Tamar, a que foi estuprada, significa palmeira. E sabe o que é palmeira? Uma das árvores mais valiosas que existe para o ser humano. Então, Tamar significa praticamente valiosa, frutífera. E é uma mulher que a sua vida acabou e nunca mais teve frutos. E ela ficou valendo menos que um lixo. Sabe por quê? Porque de boa intenção o inferno está cheio.
Davi tinha boa intenção quando deu esses nomes, mas não adianta ter boa intenção, não adianta dar nome bonito, não adianta dar roupa bonita, não adianta colocar no melhor colégio, se não tem isso aqui, ó, olho no olho, se não tem diálogo, se não tem conversa, se não tem palavras de afirmação, se não tem reconhecimento, se não tem gratidão, se não tem demonstração de carinho, de amor, se não tem a frase, me perdoa porque eu errei. Absalão podia ter chegado para o pai e falar, pai, você teve boa intenção, pai, só que agora você está errando, e está errando feio, pai. Conserta. E o Senhor está falando para nós hoje, talvez, filho, filha, você teve muito boa intenção até aqui, você fez tudo com boa intenção, mas não está dando certo. Tem hora que a gente tem que parar e rever os nossos conceitos. Tem pessoas que são tão inflexíveis e elas dizem assim, eu sempre fui assim, comigo é assim, se quiser é assim. Me conheceu assim, casou comigo assim, e se quiser vai ser assim. Se não quer, tem quem quer. Quantas pessoas falam essa bobagem? Quantas? E perdem a oportunidade de ser feliz. Perde a oportunidade de receber amor, às vezes de uma pessoa maravilhosa que está do lado dela, mas por chatice, por ranzizice, por dureza de coração, a pessoa não cede. Não cede. Querido, se não está dando certo, é porque não é certo. Se não está funcionando, é porque tem alguma coisa errada na sua forma de agir. Então, nós temos que ser inteligentes e parar e pensar, peraí, os meus avós faziam assim, os meus pais faziam assim, eu estou fazendo assim, mas não está dando certo. Meus filhos não falam comigo, minha esposa vive emburrada, ou o meu marido está assim, está assado. Tem alguma coisa errada, para tudo e vamos mudar o que está errado. Não, eu sou uma pessoa quieta, pastor. Eu sou uma pessoa calada, eu sou reservado. E comigo não tem esse negócio de ficar de muita conversa, não. Está funcionando? Tua família tem equilíbrio, tem harmonia? Está funcionando, querido? Se não está funcionando, é hora de você se humilhar, de você se quebrar e falar, Deus, eu reconheço, o meu jeito está errado, eu vou mudar hoje. Ah, eu sempre fui briguenta mesmo, comigo é 880, comigo é tudo no grito, pisou no meu calo, levou, e não adianta. Está funcionando? Tua família tem paz? Está tudo em harmonia? Você está sendo amada assim? Você está sendo valorizada assim? Então muda. Então muda. Para os filhos. Quem manda em mim sou eu faço o que eu quero. Eu não pedi para nascer, né? O que os jovens mais falam. E eu já falei um monte também, viu? Já falei. Gente, eu acho tão engraçado, vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente é adolescente, a coisa que a gente mais quer é mandar na própria vida. Sim ou não? É impressionante isso. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca falou ou pensou assim, quem manda aqui sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Tem alguém aqui que nunca pensou isso? Você não manda em mim, a vida é minha. Gente, quase todo mundo já falou, ou se tem um pouco mais de juízo, pensou. É engraçado, né? Que aí quando a gente fica adulto, que de fato a vida é minha, agora a vida é minha. Agora, quem tem responsabilidade por essa vida aqui sou eu. Agora não tem papai, não tem mamãe, não tem mais ninguém. Se eu não for lá e fazer, ninguém vai fazer. Agora eu não quero mais. Agora não tem graça. Aí você pergunta para a pessoa assim, por que você não faz? Ai, meu marido não deixa. Por que você não estuda, minha irmã? Vai estudar, vai ter uma profissão. Meu marido não me apoia. Por que você não resolve isso? Ai, minha família nunca me deu um incentivo. Ué, mas quando tinha 11 anos, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Agora que pode, você delega a responsabilidade para o outro. Não é assim? Queridos, a responsabilidade pela tua vida é tua. É tua. Romanos
capítulo 12 vai dizer assim, de forma que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Você pode ter certeza que o dia do juízo final, quando você comparecer diante do trono do Senhor, Ele não vai perguntar para você do seu vizinho, do seu pastor, do fulano, do ciclano. Ele vai perguntar assim, o que você fez da vida que eu te dei? Cada um dará conta da sua vida. E não vai adiantar você falar assim, ai, mas o senhor sabe, né, Senhor, o meu marido nunca me apoiou. Meu marido ficava emburrado cada vez que eu ia estudar. Ué, deixa ele emburrado, minha filha. Eu tenho uma parente minha que eu sempre incentivo ela a estudar, a fazer essas coisas. E ela fala assim, não, meu marido não gosta. Eu falei, mas ele já falou para você que não gosta? Não. Não, mas ele não deixa. Ele já falou para você que não deixa? Não. E como é que você sabe? Ah, eu imagino. Sabe qual que é o grande problema das pessoas, dos relacionamentos? Todo mundo imagina demais e resolve de menos. Todo mundo imagina demais e fala de menos. Todo mundo imagina demais e abre o coração de menos. Está todo mundo imaginando. E quando você vai colocar as coisas as claras, você fica assustado, você percebe assim, gente, mas não era nada disso. Essa pessoa nunca pensou isso de mim. Foi um mal entendido. Quanta gente sofrendo aí faz 15 anos por causa de um mal entendido, porque nunca teve coragem de ir lá e perguntar, escuta fulano, você falou mesmo aquele dia mal de mim? Daí você vai descobrir que a pessoa não estava nem lá naquele dia. Você está entendendo? Queridos, nós temos que amadurecer, nós temos que avançar, nós temos que sair do mesmo lugar, nós temos que organizar a nossa vida. Então nós temos que parar de ter essa expectativa em cima do outro e colocar a expectativa em nós mesmos. Eu vou. O meu pai não vem, mas eu vou. O meu pai não fez nada, mas eu vou tomar uma atitude de resolver isso. De consertar o que está no meu coração, para que isso não vire uma ferida, um câncer. O meu irmão não pediu perdão, não se arrependeu, mas eu vou perdoar. Eu vou. E essa família continua. E o final dessa história é trágico, é trágico. A Bíblia diz que Absalão fica 2 anos aqui, então de repente ele tem um plano. Preste atenção. Por mais doído que estava o coração de Absalão, ele ainda queria resolver. Tem muita gente na sua vida, na sua casa, na sua família, que por mais magoado que esteja, ainda quer resolver. Tem um ditado que diz assim, né? Você não se preocupa quando a mulher está falando demais, se preocupa quando ela parar de falar. É ou não é, mulheres? Quando a mulher para de falar, sabe o que significa? Ela desistiu. Enquanto ela está reclamando, enquanto ela está brigando, enquanto ela está pedindo as coisas, querendo discutir relação, você pode ter certeza que ela está interessada. O dia que ela parar de falar, o dia que você olhar para ela e falar assim, tá bom, tanto faz, pode ter certeza, acabou. E aí, meu filho, é só jejum e oração para Deus colocar de volta no coração dela. Então, se a tua mulher está reclamando, valoriza porque ela te ama. Amém? Queridos, então, Absalão queria resolver. E 2 anos depois, ele então tem uma ideia, ele faz uma grande festa. E ele pede para o seu pai. Chama seu pai e fala assim, pai, vou fazer uma festa, vou fazer um almoço lá em casa. Eu queria muito que o senhor fosse. E todos os meus irmãos, toda a família, vamos reunir a família, pai. Faz tanto tempo que a gente não reúne a família. Faz tanto tempo que a gente não come junto, na mesa, né? Não cada um no seu quarto, cada um com o celular na mão. Olha só, ele queria resolver. O que Davi responde? Davi sabendo que tinha uma questão. Davi sabendo como estava o coração dos filhos. Davi sabendo que tinha uma bomba relógio prestes a explodir. Sabe o que ele fala? A desculpa mais esfarrapada que um rei podia falar. Não, filho, não vou. Sabe por quê? Vai ficar pesado para você dar comida para tanta gente. Gente, era um rei.
Ele era um rei. Ele estava falando com o príncipe, com o filho do rei. Você acha que comida era problema para eles? Não, vai ficar pesado, é muita boca para comer. Vai só você. Não vou não. Covarde. 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 Aí o Absalão fala assim, o Absalão dá mais uma dica. O Absalão insiste. E ele, não tem jeito. Aí ele dá uma dica. Ele fala assim, então pai, deixa o Aminon ir comigo. Ora, ele já não tinha chamado todos os irmãos? Aminon fazia parte dos irmãos. Davi já tinha liberado todos os irmãos. Não tinha necessidade nenhuma dele falar assim, deixa Aminon vir comigo. Mas ele fez questão de mencionar Aminon. Para mencionar a ferida. Pai, deixa Aminon ir comigo? Nas entrelinhas ele estava dizendo assim, você não vai resolver? Você não vai nesse almoço? Deixa comigo, porque eu vou resolver. E ele chama então Aminon, vai, e acontece o pior. Uma situação que todo o palácio já estava prevendo. Absalão assassina o seu próprio irmão, para se vingar do que ele fez com Tamar. E é interessante que, quando a irmã estuprada, Davi não faz nada, o irmão assassino, Davi não faz nada, o filho assassino, mas quando Absalão mata o outro irmão, então Davi fica desesperado. E começa a perseguir Absalão. Começa a perseguir. Aí ele resolveu ficar bravo. Perseguiu e a Bíblia diz então que ele fica mais 3 anos fugitivo. Ele vai se esconder na casa do avô. E ali a Bíblia diz, lá no versículo 17. Pode passar para mim, Vivi. Vamos acompanhar aqui. Lá no 37... Nós estamos ainda em 2 Samuel 13, lá no versículo 37, depois que acontecem essas coisas, depois que morre Aminon, e então chega a notícia ao coração de Davi. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, e Davi pranteava seu filho todos os dias. Sabe o que significa isso aqui? Davi pranteava os seus filhos todos os dias. Neste contexto, significa chorar pelo leite derramado. Ele não podia ter agido lá atrás. Absalão estava dando todos os sinais que ia matar Aminon. Ele não fez nada. E agora ele chora todos os dias pela morte de Aminon. Queridos, não adianta a gente chorar pelo leite derramado. O tempo de consertar a vida é hoje. O tempo de resolver a nossa história é hoje. O tempo de colocar as coisas às claras é hoje, não é amanhã, não é ano que vem, é hoje. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, versículo 19. Perdão, 18 diz assim, assim Absalão fugiu indo para Gessur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Ele se consolou da morte do filho, mas e o resto? Muitas vezes nós resolvemos uma questão na nossa vida e a gente fica bem. Sim ou não? Arrumei um emprego, estou ganhando bem, essa situação está resolvida, Deus já me perdoou, aleluia. Mas e as pessoas que foram afetadas? E as pessoas que você pisou pelo caminho? Mas pastora, você não falou que o meu pecado Deus não se lembra mais? O pecado está perdoado. O pecado está apagado. Deus nunca mais vai te cobrar. Deus nunca mais vai te acusar por esse pecado. Mas isso não significa que você não tem responsabilidade de restituição. Diga amém. Isso não significa que nós não temos responsabilidade de consertar aquilo que está nas nossas mãos de consertar. Isso não significa que as pessoas que foram humilhadas, que foram maltratadas, que morreram até mesmo internamente por causa do nosso erro, não precisam que nós estejamos indo lá pedir perdão, resolver e talvez até se humilhar diante dessa pessoa. Davi se consolou pela morte do filho e ficou de boa.
Ah, está tudo resolvido, está tudo bem. Não, não está nada bem. Não está nada bem. Talvez nessa noite, Deus esteja chacoalhando você e dizendo assim, não, filho, não está nada bem. Eu já vim na clínica da alma, eu já pedi perdão, eu já resolvi aquela situação. Mas espera aí, mas e essa outra? E essa outra que está guardada, que está escondida? E esse outro pecado aqui que você não confessou? E essa pessoa que você não perdoa? Não, não está nada bem. Deus chamou aqui para você organizar a sua vida. Deus chamou aqui para passar um raio-x. E Ele te chama nessa noite para um conserto. Deus te chama nessa noite para cura. E uma cura real do seu interior. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Davi se consolou do seu filho e deixou para lá. E ele fez de conta que Absalão não existia. Presta atenção nisso. Fez de conta que Absalão não existia. Largou Absalão para lá, querido. Absalão foi imensamente rejeitado nessa situação, assim como Tamar também. Mas falando de Absalão, ele estava sofrendo de uma rejeição da pior espécie que pode acontecer. Se o pai tivesse xingado ele, se o pai tivesse batido nele, se o pai tivesse dado bronca na frente de todo o palácio, nada estaria doendo mais. Nada seria pior do que o que Davi estava fazendo com Absalão. Silêncio. Davi fez de conta que Absalão estava morto. Você morreu para mim. Você não existe mais. E aquilo começou a doer tanto, que Absalão não aguentou e chamou Joabe e falou, Joabe, consegue o encontro com meu pai. Dá um jeito porque eu quero ver meu pai, eu quero falar com meu pai. E Joabe, não, eu não vou fazer. Joabe não vai, não atende o chamado de Absalão. Absalão fala para o seu servo, vai lá e bota fogo. Bota fogo em toda a plantação de Joabe. Toda pessoa que é rejeitada, ela começa a chamar atenção. Ela começa a fazer coisas para chamar atenção. Tem muito adolescente que está se cortando. A gente chama isso de cutting na psicologia. Se corta. E aí a gente olha e fala assim, isso aí é frescura, isso aí é falta de levar uma surra. Isso aí é falta de vergonha. Não. É uma pessoa rejeitada, é uma pessoa que carrega uma dor profunda de rejeição e está chamando a atenção. Está dizendo com esses cortes, olha para mim, eu existo, está doendo, me ajuda. Tem muita doença, tem muita mulher que está doente. E vai no médico e não resolve, ou resolve aqui, aparece lá e vive doente. Porque o corpo está gritando, chamando a atenção, dizendo para o marido, para os filhos, olha para mim, está doendo, eu existo. Eu não sirvo só para lavar, cozinhar e passar. Eu preciso de amor, eu preciso de carinho, eu preciso que vocês me enxerguem. Quer dizer que ela fica doente de propósito, pastora? Não. Mas o corpo são doenças psicossomáticas. É uma forma que a mente faz para chamar atenção. E as doenças começam a ir para o corpo. Com uma forma de externalizar a dor da alma. Tem muito homem que está bebendo, que está indo para o vício, que está deprimido. Quantos homens com depressão e ninguém fala disso? A gente fala de mulher, mas tem muito homem com depressão. Só que para o homem é feio admitir que tem depressão. Quantos homens não conseguem parar no emprego porque estão depressivos, mas nunca nem vão saber, porque o homem tem vergonha de buscar ajuda. Tem vergonha de ir no psicólogo, tem vergonha de falar, eu preciso de ajuda. E essa depressão muitas vezes é uma forma da pessoa dizer, pelo amor de Deus, olha para mim. Pelo amor de Deus, alguém me valoriza nessa casa.
Absalão manda botar fogo na plantação de Joabe. Para Joabe, que é isso? Quem incendiou aqui as minhas terras? Absalão, fui eu. Porque eu quero que você me ouça. Eu estou com um problema, você precisa me ajudar. Eu quero que você intermedie a conversa com meu pai. Gente, como é triste quando você tem que pedir para uma pessoa intermediar para você falar com teu próprio parente, teu próprio pai, teu próprio filho. Tem que vir aqui para o gabinete, né, pastor Adriano? Pedir para o pastor intermediar, porque você já não consegue mais olhar nos olhos dessa pessoa. Como é triste isso. Então Joabe consegue esse encontro. Sabe quantos anos tinha passado aqui, queridos? Somando os 2 anos, mais 3 anos. 5 anos tinha passado. 5 anos sem ver o filho. 5 anos que Absalão nunca mais tinha visto Davi. Porque Davi fez de conta que ele estava morto. E quando finalmente ele consegue entrar na presença do pai, sabe o que o pai faz? Absalão se inclina, se humilha, coloca o rosto em terra, chorando, humilhado, simbolizando que ele estava arrependido, simbolizando que ele estava querendo conserto, simbolizando que ele estava querendo resolver aquela situação. E Davi novamente, simplesmente se inclina, dá um beijo na sua testa e só. Não fala uma palavra. Depois de 5 anos, não diz uma palavra. Não conversa, não pergunta por que ele fez aquilo, não diz eu te perdoo, não diz nada e sai. A partir desse momento, Absalão se transforma. A partir desse momento, esse homem que até então queria resolver, queria consertar, queria pedir perdão, ele se enche de ira, ele se enche de revolta. E ele começa então a ficar nas portas do palácio. E as pessoas que entravam dentro do reino, os portões da cidade, melhor dizendo. E as pessoas que passavam, ele vinha e falava assim, qual que é o teu problema? Ah, meu problema é esse. Não, você está certo, você está certinho. E ele ia aconselhando as pessoas. E aconselhando. E ele dizia assim, se eu fosse rei em Israel, teria justiça. Se eu fosse rei aqui, vocês teriam um líder de verdade. Como quem diz assim, não tem justiça na terra. Não tem liderança nesse lugar, não tem rei coisa nenhuma, não tenha nada, tem um omisso, tem um passivo lá naquele trono, mas comigo é diferente, porque eu gosto de justiça. Na realidade ele estava cheio de ira no coração. Só que com isso ele começa a ganhar o coração do povo. Ele começa a falar o que o povo queria ouvir. E começa a ganhar o coração do povo até levantar uma guerra e tomar o trono do próprio pai. E no final, para encerrar essa palavra, Absalão começa, quando a vingança entra no coração, querido, presta atenção numa coisa. Não deixa a ferida apodrecer desse tanto. Não deixa essa situação ficar tão profunda a ponto de não ter mais reversão. Porque não tinha mais como reverter. Não tinha mais. A dor, a rejeição, o ódio chegou num ponto tão grande que Absalão se perdeu. E tudo que o pai fez, ele começou a se vingar e pagar na mesma moeda. Ele foi se consultar com o pai de Betseba. E o pai de Betseba dá um conselho para ele. Fala assim, sabe o que você faz? Aproveita que Davi saiu da cidade. E todas as concubinas e esposas dele estão sozinhas. Davi está fora. Vai e tenha relação sexual com todas elas no alto do palácio, diante de todo o Israel, para que aquilo que Davi fez em oculto, todo o Israel veja de forma aberta. Absalão começa a se vingar da forma mais terrível. Ele envergonha o seu pai das maneiras mais baixas que ele poderia fazer. Além de ele tomar o trono, além de ele perseguir o próprio pai, além de ele tomar o coração do povo,
ele mantém relação sexual com as mulheres do próprio pai, em lugar aberto, para que todo Israel visse. Queridos, o que nós aprendemos com tudo isso? Eles começam uma guerra horrível, e no final dessa guerra, Absalão acaba morto, acaba morrendo. E é interessante, quando chega a notícia para Davi da morte de Absalão, a Bíblia diz, tem outras coisas que acontecem, mas eu quero encerrar essa palavra agora, para que nós possamos orar. A Bíblia diz que quando, no meio daquela guerra, Absalão é morto, e a notícia chega a Davi, a impressão que eu tenho, queridos, é que talvez pela primeira vez, já se passou 11 anos quando isso acontece. Talvez pela primeira vez, depois de 11 anos, Davi finalmente percebe a gravidade dos problemas da sua casa. Talvez nessa hora, depois de 11 anos somente, ele consegue perceber a tragédia da passividade. O que a passividade dele como um pai causou dentro da sua família. E quando eles dizem, o seu filho Absalão está morto, a Bíblia diz que ele sai gritando, gemendo, uivando, de forma que todo o palácio ouvia os seus gritos, e ele dizia com a mão na cabeça, ai, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, 11 anos depois. Por quê? Ele não lembrou que ele tinha um filho, Absalão, 11 anos antes. Por que ele não lembrou que ele tinha uma filha, Tamar, 11 anos antes? Porque precisou perder 3 filhos para ele sentir, para ele perceber o que ele estava fazendo. Queridos, não espere a morte chegar na sua casa. Eu não digo só a morte física, mas a morte espiritual. Sabe, tem pessoas que muitas vezes isso acontece com casais, com pais, com filhos. Critica a igreja, critica as pessoas, critica os líderes, critica os pastores. E se esquece que às vezes aquela pessoa que está do seu lado não tem a estrutura que você tem. É uma pessoa fraca. E de repente essa pessoa olha para você e fala, não quero mais. Ir para a igreja para isso, eu não quero mais. É melhor ficar no mundo, é melhor ficar na igreja que eu era antes, porque ir para a igreja com um bando de gente assim, não vale a pena. Aí a pessoa sai da presença de Deus, sai da igreja, e você fica chorando aqui, pedindo oração, pastor, ora, porque o meu filho saiu, meu marido, minha esposa, mas quem foi que plantou isso dia após dia no coração dele? Falando mal da igreja, falando mal dos líderes, zombando das coisas de Deus, fazendo piadinha com coisas santas. E aí a gente só vai entender o estrago depois que a gente perdeu nossa família, que está todo mundo lá fora, e aí a gente não sabe mais o que fazer para trazê-los para a casa do Senhor. Mas fomos nós que plantamos. Queridos, não adianta chorar pelo leite derramado, nós temos que mudar hoje a nossa atitude. Se você tem alguma coisa que você acha errado, que você não concorda, guarde para você, traga para o altar, leve em oração, fala, Deus, eu estou incomodada. Eu não estou gostando disso na igreja, eu não estou concordando. Procura o pastor, fala, pastor, por que é assim? Eu não entendo, me explica. Me explica tal situação. Mas não leva isso para dentro da sua casa. Não faz do seu horário de refeição o horário de calúnia, o horário de blasfêmia, o horário de difamação. Porque os seus filhos não têm a estrutura que você tem. Talvez a sua esposa, seu marido não tenha a estrutura que você tem. Eu acabei de passar isso dentro da minha família. Uma pessoa que estava firme, estava naquele primeiro amor dentro da igreja, louvando, adorando, trabalhando, fazendo um monte de cursos. Ouviu tanta coisa que chegou em casa e falou assim, não. Se é para viver isso, se é para ver toda essa coisa errada, eu prefiro voltar para de onde eu vim, de onde eu estava. Saiu. E agora para trazer de novo?
O trabalho que dá para trazer de novo é muito mais difícil trazer um desviado do que trazer um não convertido. É muito mais difícil. Abrindo um parênteses, que nem toda pessoa que sai da igreja está desviada. Amém, irmãos? Nem toda pessoa que sai da igreja está desviada. Às vezes ela saiu da igreja, mas não saiu da presença do Senhor. Às vezes ela está machucada. Está lá num templo, lá falando com Deus dentro de casa, e no tempo certo ela vai voltar. Então nós temos que ter cuidado para não julgar também, não colocar tudo dentro do mesmo pacote. Porque não é. Deus conhece o coração de cada um. Amém? Mas muitas vezes a pessoa se desvia de verdade. E para trazer de volta? Nós precisamos organizar a nossa vida, queridos. E para isso, nós precisamos também perdoar.